Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje a gente vai ouvir os dois salmos. A gente vai aprender sobre os dois salmos. E no final eu vou pôr o louvor. Porque os dois salmos que a gente vai ouvir hoje são salmos de adoração a Deus. São salmos incríveis de Davi. Então eu vou colocar o louvor por último. Porque a gente já vai entender os salmos, então a gente vai adorar no final. Gente, são lindos esses dois salmos que a gente vai estudar hoje. Amém. A paz do Senhor Jesus para todo mundo que está acompanhando pelo áudio. A paz do Senhor Jesus para todo mundo pelo Facebook, Instagram, YouTube. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, para Jéssica, Cida, Cláudia, Maria Oliveira, Dona Maria de Lourdes, Suzete, a Eliane, a Miriam, Dorinha, a Deise, a Duda, a Kelly, a Anestina, a Suzy e a Elizabeth. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, gente. Amém, amém. Então agora eu vou fazer a oração, tá? E a gente já vai começar o estudo do dia, Salmo 8 e Salmo 23, tá? E no final a gente vai ouvir o louvor. Amém, amém. Glória a Deus. Tô bem animada. Esses dois salmos são lindos. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, diante da Tua presença, diante da Tua santa palavra. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor nos use, Pai, em nome de Jesus. Que a Sua palavra, meu Deus, venha a surtir os efeitos dela sobre nós, Pai, amém, em nome de Jesus, que venha nos transformar, que venha nos modificar, que venha nos convencer, que venha nos converter, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, derrama sobre nós a sua sabedoria, o seu discernimento, Pai, amém. Nos mostra a Tua verdade, Pai, que o Senhor venha se revelar para nós mais uma vez por meio da Tua palavra, Pai. Nos faça compreender, meu Deus, de uma forma clara, Pai, a palavra de hoje. Nos faça ter uma compreensão verdadeira, meu Deus, faça com que a Tua palavra chegue até aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, amém. Amém. Então, gente, agora a gente vai falar sobre Salmo 8, tá? São dois salmos curtinhos, né? Um salmo tem 9 versículos e o outro salmo tem 6 versículos. São salmos curtinhos. A gente vai falar primeiro sobre o Salmo 8, tá? Então, vamos lembrar qual é o contexto que a gente tá vivendo aqui, né? Davi foi ungido, né? Davi foi ungido, ele era uma criança, a gente lembra, a gente falou isso na aula passada. Davi foi ungido, ele tinha uns 10, né, até uns 12 anos ali, ele foi ungido. Então o Espírito Santo veio sobre Davi quando ele foi ungido, né? O coração dele não precisou ser mudado porque ele já tinha um coração segundo o coração de Deus. Então o Espírito Santo veio sobre ele e então passou a usá-lo. Então a gente lembra que ele começou ali a lutar com ursos, né? Com leões que eu havia falado. Ali foi o poder do Espírito Santo. Então a gente lembra que veio então um estado de espírito mal sobre Saul, né? Que fazia com que ele se sentisse muito mal ali, perturbado. E ele só se acalmava ali com Davi tocando harpa. Então a gente lembra que nesse meio tempo, Davi não deixou de ser um pastor. Davi ainda era muito novinho, a gente vai ver, nesse período que ele trabalhava ali para Saul, ele devia ter uns 13, 14 anos, gente, molequinho. Então ele devia ser bem pequenininho, porque a gente vai ver que ele vai lutar contra Davi, contra Golias ali, ele vai ter 15 anos de idade. Então ele tocava a harpa ali para Saul, ele devia ser pequenininho, devia ter uns 14 anos ali, né? Então ele vai continuar fazendo esse ofício de pastor. Ele vai continuar indo para a casa dele e cuidando das ovelhas do pai ali, fazendo aquele pastoreio, né? Então esses dois salmos agora que a gente vai estudar, Salmo 8 e Salmo 23, tem a ver sobre esse tempo da vida de Davi. Tem a ver sobre esse momento da vida dele, né? Onde Deus viu ele. É isso que ele vai dizer nesse salmo, gente, é tão lindo. Ele vai falar que Deus o ouviu, Deus o viu e Deus o ajudou. Deus se lembrou dele, Deus se lembrou que ele existe. E é extraordinário. E fala sobre esse momento, né? Até o pai dele se esqueceu dele, né? A gente lembra quando foi para levar lá para Samuel, né? Até o pai deixou Davi lá, né? No pasto. E Deus não. Então ele vai falar sobre isso em um dos salmos. Em outro salmo, ele começa a usar a experiência dele, a experiência de vida dele com relação a
a intimidade, a proximidade é o que ele começa a ter ali com Deus. E ele começa a definir Deus como o pastor dele. Então ele fala, o Senhor é meu pastor, né? Então ele começa a ter esse tempo de vivência ali com Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre esse momento da vida de Davi, onde Davi ainda estava cuidando das ovelhas, ainda fazia um serviço ali, pastoreio, né? E ele ficava, já era ungido, ele já sabia que tinha sido ungido, ele já sabia que Deus o havia escolhido, mas ele ainda estava ali, naquele período dele de pastoreio, uma criança, gente. A gente vai ver. No Salmo 8 ele até fala isso. Deus usa as crianças para louvarem o nome dele. Deus utiliza até mesmo uma criança. E é isso. Davi era uma criança. E Deus usou Davi ali, né? E creio eu, sinceramente, que Davi escreveu esses salmos, algum desses salmos ali do tempo de vida dele de pastoreio, enquanto ele ainda era uma criança, ele era um jovem ainda, né? E ele escreveu isso, né? E é sobre isso que ele fala. Ele fala que Deus usa até uma criança e que o louvor de uma criança tem muito valor. Jesus Cristo fala isso mais para frente também, a gente vai ver, tá bom? Então diz assim no versículo 1 do Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois expuseste a tua glória sobre os céus. Gente, eu imagino a seguinte cena aqui. Davi, era noite, tá? A gente já vai entender porque era noite. Eu imagino assim, vou falar como eu imagino pra vocês também contextualizarem. Eu imagino Davi deitado, olhando para o céu. Ele era um pastor, então muitas vezes ele dormia ali protegendo a ovelha, tá? A gente vai falar sobre isso no Salmo 23. Era comum o pastor dormir ali para cuidar das ovelhas, dormir ali naquele local. Então, devia ser noite, ele devia estar cuidando ali do rebanho. Então, ele estava admirando as estrelas, ele estava olhando para o céu à noite e admirando as estrelas, tá? Então, nesse momento, ele deitado ali, olhando para os céus, admirando as estrelas, ele fala isso, ele fala, ó Deus, nosso Deus. Aqui quando ele fala nosso Deus, né, ele tá querendo dizer que é um Deus de todo mundo. É o Deus geral, né? Até de quem é ateu, ele é Deus, porque no dia que ele vier para julgar, ele vai julgar também esse, porque ele também era o Deus desse, apesar dele ter rejeitado. Mesmo essa pessoa que nunca aceitou a Deus, né? Ele era o Deus dela e vai ser quando for julgar essa pessoa. E é nesse sentido, então, que Davi fala que é o Deus de todo mundo, é o Deus de todos, porque é o Deus soberano, é o Deus que governa sobre todos e vai governar também no dia do juízo. Então, é o Deus de todo mundo, né? Então, eu continuo imaginando ele olhando para o céu, admirado, ele foi ungido, rei, né? Tá feliz da vida, olhando para o céu com aquela expectativa, né, de futuro. Então ele fala, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois expuseste a tua glória sobre os céus. O que ele tá querendo dizer aqui? Por isso que eu tô falando pra gente imaginar essa cena dele olhando para os céus à noite, com estrelas, a gente vai ver isso, tá? Que tinha estrelas, aqui tinha lua. Então ele tava deitado e ele começa a falar o quê? Que o nome de Deus é admirável sobre toda a terra. E você consegue contemplar a glória de Deus ao olhar aos céus, entende? Então é isso mesmo, ele estava parado ali olhando para os céus e falando, meu Deus, o Senhor me escolheu. Aí de cima o Senhor me escolheu, né? Então ele está falando isso. O quão admirável é o nome de Deus, e Deus fez questão de expor a glória dele nos céus, né? Então, sobre os céus a gente consegue contemplar a glória de Deus, né? E o nome de Deus, então, se torna admirável quando você começa a contemplar tudo aquilo que revela a glória de Deus, né? É nesse sentido que ele está falando. Então, no versículo 2, ele continua falando. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Jesus vai falar sobre isso, exatamente sobre esse versículo aqui, né? Jesus vai falar exatamente sobre esse versículo em Mateus 21:16. Ele vai usar esse exato versículo aqui. O que Davi está dizendo aqui, né? Davi está dizendo que Deus coloca força na boca das crianças, até das que mamam,
Para quê? Para que essas bocas louvem ao nome de Deus, louvem a Deus. Então, Davi está querendo dizer aqui que Deus usa até uma criança. Quando Deus quer, Deus usa até uma criança, né? E Deus usa até uma criança para quê? Para calar o inimigo, né? Então, aquela pessoa que é o inimigo, que se julga forte pela sua própria força, né? Pelo tanto de exército que conseguiu ajuntar, pelo tanto de riqueza que conseguiu ajuntar, aquela pessoa que se julga forte, ela é humilhada e ela é calada, porque Deus usa uma criança, né, para colocar na boca dessa criança a força de Deus, o louvor de Deus, né? E, gente, a gente lembra que isso tem muito a ver com Davi, porque Davi foi ungido criança. Então, revela muito o que ele sentia. Davi tá falando, poxa, Deus me usou eu sendo uma criança. É isso que Davi tá querendo dizer. Nossa, Davi tá dizendo, nossa, Deus usa até uma criança para calar os inimigos dele, né? E Deus agora colocou na minha boca louvores. Eu sou apenas uma criança, mas Deus encheu a minha boca de louvores. Deus encheu a minha boca de força, para mostrar o poder dele e envergonhar aos inimigos de Deus, para fazer calar os inimigos de Deus, né? Então a gente lembra que isso tem muito a ver com Davi, realmente. Ele tá falando sobre ele aqui, né? Os salmos, assim, refletem o que ele sente. Então é uma criança que foi ungida, ele foi ungido criança, né? Então ele tá revelando isso aqui. Então ele diz assim no versículo 2, agora repetindo: Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar aos inimigos e ao vingador. Então Deus usa até uma criança para que os inimigos fiquem calados, né? Então no versículo 3, Davi continua ali falando: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, Deus. Olha, quando eu olho a lua, quando eu olho as estrelas que o Senhor fez. Então lembra a cena que eu falei para vocês imaginarem? Então a gente imagina Davi ali deitado. A gente já vai falar sobre o que é aprisco no próximo salmo, eu vou explicar. Então ele devia estar ali deitado cuidando das ovelhas. A gente vai ver que era comum isso, né? O pastor dormia ali com as ovelhas. Então ele devia estar deitado olhando para os céus. Então ele começa a falar: Senhor, quando eu olho e vejo os seus céus, quando eu olho e vejo a sua lua, quando eu olho e vejo as estrelas que o Senhor fez, tudo isso o Senhor fez com as suas mãos. Então no versículo 4, Davi fala: E que é o homem mortal para que o Senhor se lembre dele? Aqui Davi está querendo dizer, olha, o Senhor criou o sol, o Senhor criou a lua, o Senhor criou o céu, o Senhor criou as estrelas, que não morrem, estão sempre ali, todo dia estão voltando, né? E diante de tudo isso que o Senhor criou, diante do céu, diante do universo, diante da lua, diante das estrelas, diante de tudo isso que o Senhor criou, que não morre, a todo dia se renova, o que é o homem comparado a isso, sendo que o homem é mortal? O homem não se renova todo dia como o sol, né, que está sempre aí, passa gerações e gerações e é o mesmo sol. Não, o homem morre. Então, de todas as suas criações, o que é o homem para o Senhor se importar com ele? De todas as criações que o Senhor fez, o que é o homem? Né? O sol seria mais importante, o universo, tanta coisa que não morre, que não é mortal. Mas não, o Senhor se importa com o homem. Quando Davi fala aqui, né, o que é o homem para que o Senhor se lembre dele, né, para que o Senhor se importe com ele? Davi está dizendo sobre algo que ele descobriu. Davi descobriu que Deus se importa com ele. Davi está querendo dizer: o Senhor se importa comigo. Eu descobri, o Senhor se importa comigo. Então ele descobriu isso. Ele descobriu que Deus é um Deus que se importa. Quem somos nós diante do sol que nunca morre, diante da lua que nunca morre, diante de um universo? Mas mesmo assim, diante de tudo isso que Deus criou com os dedos dele, né? Ele faz até uma certa comparação, né? Deus criou com os dedos dele o sol. Se Deus criou os dedos dele com o sol, imagina o que a gente é nos dedos de Deus, uma formiguinha.
né? Porque se nos dedos dele ele fez o sol, o que somos nós nas mãos de Deus? Uma formiguinha, uma pulga, um nada, né? E é nesse sentido de falar, então, o que somos nós para que o Senhor se importe com a gente? Mas mesmo assim o Senhor se importa. É isso que ele está querendo dizer. O Senhor se importou comigo. Então ele continua falando mais. E o que é o Filho do Homem para que o Senhor o visite? Então aqui ele está falando no mesmo sentido de homem mortal, né? Ele só está usando um outro termo porque é uma poesia, é uma canção. Então ele fala o Filho do Homem, né? Mas é o mesmo sentido, que é o homem, né? Para que o Senhor o visite. Então Deus não só se importa com o homem, como Deus também visita o homem, ou seja, visita o homem com justiça. Deus visita o homem com castigo. Deus não só, né, se atenta ao homem. Deus não só olha o homem e dá atenção. Deus não só se importa com o homem, mas como Deus também o visita para o fazer justiça, para fazer justiça para essa pessoa, ou para castigar essa pessoa, punir essa pessoa. Deus também visita, né? Então é isso que Davi está querendo dizer, né? Então ele diz aqui, né? Então, mesmo eu sendo tão pequeno e tão insignificante, Deus se lembrou de mim. E Deus não só se lembrou de mim, como Deus me visitou. Deus me fez justiça. Deus mostrou que se importa comigo. Deus mostrou que se lembra de mim, né? Ele não se esqueceu de mim, não. Ele sabe quem eu sou. Então, aqui, né, no versículo 5, diz assim: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então aqui, Davi está falando, Senhor, o que é o homem diante de toda a criação que o Senhor fez? De tantas maravilhas, diante do sol, diante da lua, diante do céu, o que é o homem? Mas mesmo assim, nós não sendo nada, a gente não sendo nada, a gente sendo uma coisa tão pequenininha diante de toda a tua criação, o Senhor se importa conosco, o Senhor nos visita, né, para nos dar justiça ou para nos ensinar, mas o Senhor nos visita. E não só isso, muito além disso, o Senhor nos colocou, dentre todas as criações que o Senhor fez, né? Dentre todas as coisas que o Senhor criou, o Senhor nos escolheu como a cereja do bolo. O Senhor nos escolheu como o melhor da criação. De tanta coisa que o Senhor criou, tinha tanta coisa para o Senhor escolher como o melhor da sua criação. Mas o Senhor resolveu colocar o homem como a sua melhor criação. Tanto é que o Senhor colocou o homem, né, um pouco abaixo do Senhor. E o Senhor encheu o homem de glória. E o Senhor colocou no homem honra, de honra o coroou, né? Então aqui ele está falando sobre aquele aspecto em Gênesis que fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é isso que Davi está falando. Davi está dizendo para Deus, diante de tantas criações do Senhor, diante de tanta coisa que o Senhor criou esplendorosa, que demonstra sua glória, o Senhor nos escolheu, nós tão insignificantes, né? O que somos nós comparados ao universo? Nós tão insignificantes fomos escolhidos como a essência da criação, como o mais importante de toda a sua criação. E não só isso, o Senhor nos deu algo especial. O Senhor, né, nos separou. O Senhor nos colocou como o melhor da sua criação, né? Então nós somos o melhor. Nossa, o Senhor nos colocou como o melhor da sua criação. Então no versículo 6, Davi continua falando: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Aqui Davi está falando, né? Deus, a gente lembra lá no Jardim do Éden, Deus havia criado Adão e Eva. E Deus havia falado que Adão e Eva deveriam dominar sobre todas as coisas, sobre todos os animais, tudo, né? E a gente lembra que com a queda, Adão e Eva passaram esse domínio para Satanás, né? Então eles
perderam esse domínio e começou a ficar com Satanás o domínio desse mundo, né? Por isso que ele é o príncipe desse mundo. Então começou a ficar com ele o domínio desse mundo. Então o plano original era esse, que tudo fosse dado, né, ao nosso domínio. Depois a gente lembra que o domínio voltou em partes ali, né, em Noé, e em Cristo nós temos o domínio novamente ao ponto de expulsar demônios, né? Por isso que a gente consegue expulsar demônios em nome de Cristo, né? Mas o verdadeiro domínio aqui, né, que ele fala, né, tudo puseste debaixo de seus pés, né? Aqui ele está falando, se referindo a Jesus realmente, né? Que tudo foi colocado abaixo dos pés de Jesus. E todo domínio foi restaurado aonde? Em Jesus. Então aqui ele estava realmente se referindo a Jesus. Tanto que no livro de Hebreus fala sobre esse período aqui, fala sobre isso. Fala que aqui Davi falava sobre Jesus, tá? No livro de Hebreus, no capítulo 2, do versículo 6 a 8, diz isso, tá? Então, Deus faz com que o homem tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Então, Deus faz com que o homem tenha domínio sobre todas as outras coisas que Deus criou. Porque Deus escolheu o homem para ser a criação especial. E aqui diz, e tudo o Senhor colocou debaixo dos pés, dos seus pés, né? Claro que é debaixo dos pés de Cristo, né? Porque esse domínio é recolocado ali em Cristo, né? Então, no versículo 7, continua aqui Davi falando. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Então, aqui, Davi não só está falando que o homem, de uma forma incrível, né? Foi dado ao homem, Deus escolheu o homem para dominar. Deus poderia ter escolhido, por exemplo, uma ave para dominar. Poxa, as aves voam, elas estão aí pelo céu voando, não precisam de combustível, né? Estão voando. Aqueles seres que moram na água, né? Vivem ali no mar, vivem ali nos rios, né? Então são seres extraordinários. Deus poderia ter dado para eles o domínio. Deus poderia ter dado para os tubarões, para as baleias. Deus poderia ter dado o domínio para os elefantes, para algum animal, né? Mas não, Deus escolheu dentre todas as criaturas o homem, para que o homem recebesse todo o domínio. Apesar de ter tantas criações assim extraordinárias, né? Um pássaro que voa, né? O homem não voa e o pássaro voa, mas é o homem ao homem é que foi dado o domínio. Deus escolheu o homem dentre todas as criações. Então aqui no versículo 9, peraí que eu passei muito. No versículo 9 finaliza o Salmo 8. Diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então ele finaliza como ele havia começado, né? Então fala assim: ó Deus, Deus nosso, é Deus de todo mundo, é Deus desses animais, é Deus dessas criaturas, é Deus do céu, Deus de tudo, Deus que criou tudo isso. Aí, ao contemplar a natureza, Davi é um homem, sabe aquela pessoa que você olha para a natureza e ao olhar na natureza você começa a falar: obrigada, Deus, o Senhor é extraordinário. É isso que Davi está fazendo aqui, né? Às vezes a gente vai para algum lugar assim e a gente vê uma coisa tão linda da natureza, né? E a gente fica contemplando aquilo, né? E a gente fala: nossa, como Deus é incrível, é perfeita a obra de Deus, né? É isso que Davi está fazendo aqui. Davi está olhando para a criação, Davi está ali deitado, olhando para o céu e admirando, né, a criação de Deus. E por meio de toda a criação de Deus, ele está admirando o nome de Deus através da criação. É isso que ele está fazendo. Então, ele diz que o nome de Deus é admirável sobre toda a terra, né? Então, todo lugar da terra que você for olhar, você vai ter o nome de Deus ali. Porque Deus criou. Seja lá o que for, qualquer coisa que você olhe, né? Então, aquilo tem o dedo de Deus, né? Então, aquilo é admirável, né? Porque ali há o nome de Deus. Então, é isso que ele está dizendo nesse sentido, né? Onde todas as coisas revelam a glória de Deus. É nesse sentido. Amém. Então, agora a gente vai para o Salmo 23. Eu falei que os dois salmos de hoje são bem curtinhos, né? Salmo 23 é mais curtinho ainda do que o Salmo 8. Mas é bem legal e tem bastante explicação o Salmo 23. Para a gente entender o Salmo 23, a gente tem que entender o contexto da época e até de hoje, lá no Oriente, para pastor. Porque a gente vai ver até ao longo da Bíblia, Jesus vai usar muito esse termo para falar, né? A gente vai entender agora nesse Salmo 23.
Como que era lá nessa época, né? Um pastor de ovelhas. O que acontecia, né? As ovelhas, elas ficavam em um aprisco. O que é um aprisco? Aprisco é um local onde elas descansam. Então elas ficam ali protegidas, descansadas, né? Reunidas, elas dormem ali. É um lugar de descanso, né? Então, como que era esse aprisco? Ele era feito com pedras. Eram murinhos pequenos, não eram muros grandes como cidades, por exemplo. Eram muros pequenos. Era só para impedir que um lobo viesse, entendeu? Um leão. Era para impedir algum animal de vir, né? Então eram murinhos pequenos feitos de pedra, né? E era um quadradinho e havia uma portinha. Só que não tinha porta, entendeu? Era aberto. Aqui era um monte de pedra, né? Pedra, um monte de pedra aqui, e aqui ficava um vácuo, um negócio aberto, né? Um buraco, ficava um buraco aqui que era a passagem. E esse lugar aqui dentro era onde as ovelhas dormiam, onde as ovelhas descansavam. E esse lugar é o aprisco, que é onde as ovelhas encontram descanso e repouso. Uma coisa importante. Lembra que eu expliquei? A gente vai ouvir Jesus falar sobre isso mais pra frente, bastante na Bíblia. Aqui, né, é assim, por exemplo, aqui é aberto, não tem nada. Aqui começa pedras e fecha. Aqui tem um buraco, né? Ficou um buraquinho aqui, um espaço. Onde é que o pastor dormia? Nesse buraco. Então, o pastor dormia onde? Na porta. Então, aqui, né, não tem como explicar, deixa eu ver. Era aqui, né, aqui era tudo pedra, e aqui havia um espaço aberto, né? Onde é que o pastor dormia? Aqui, no espaço aberto. O pastor vinha dormir aqui, nesse espaço. Para quê? Para impedir que algum animal viesse, né? O pastor, ele sempre dormia ali. Por isso é que Jesus vai falar mais para frente que quem vier para falar com suas ovelhas, para entrar e ter contato com suas ovelhas e passar por ele, tem parte com ele, porque está passando pela porta, onde ele está. Ele é a porta. Por isso que Jesus fala isso mais para frente. Eu sou a porta. Então, quem passar por mim tem parte comigo. Agora, se a pessoa não passar por mim, ela não tem parte comigo. Ela tentou entrar pulando ali pelos muros, pelos lados, não passou pela porta. Eu sou a porta, né? Por isso que Jesus vai falar isso mais pra frente. Por quê? Quem era a porta? O pastor, sabe? No tempo, até hoje, se você for pesquisar lá no Oriente, como que é o pastoreio, é assim, né? Então tem um espaçozinho assim, o lugar onde seria uma porta, né? Mas é aberto. E quem fica nessa porta? O pastor. Então o pastor é a porta. Então a porta do aprisco é quem? É o próprio pastor. E é por isso que Jesus mais pra frente usa essa terminologia, né? Pra falar que ele é a porta, tá? Uma outra informação importante pra gente entender o Salmo 23. As ovelhas, elas não se acostumam com outro dono. Então, por exemplo, as ovelhas são acostumadas com um dono. Aí, esse dono quer vender as ovelhas dele. Não dá para vender. Nessa época, por exemplo, se você chegasse, eu tô devendo R$200 para alguém. E eu tenho lá ovelhas. Aí, se eu falasse pra pessoa, eu te dou em ovelhas o que eu te devo. A pessoa falava, não, eu não quero. Né? Por quê? Porque as ovelhas vão morrer. As ovelhas, elas não conseguiam viver longe dos seus donos. Gente, elas entravam em depressão e morriam. Elas não queriam mais beber água, elas não queriam pastar, elas não queriam mais fazer nada. A gente vai entender mais pra frente como é que elas seguem a voz. Por isso que Jesus fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Tem todo esse sentido disso que eu tô falando. Então, as ovelhas, elas só têm um dono. Elas não mudam de dono. Elas não conseguem para outro dono. Quando elas são vendidas, elas vão para outro dono, né? Elas ficam tão tristes, mas tão tristes que elas morrem. Então, eu não podia pagar uma dívida com ovelha. Ninguém queria, porque as ovelhas iam morrer. A não ser alguém que já quisesse matar a ovelha. Então, já é um matadouro, a pessoa não quer a ovelha viva, então aceitava a ovelha porque ela ia matar a ovelha. Mas a ovelha viva não compensava, porque a ovelha, ela não aceita outro dono. Ela é muito fiel, ela não aceita. Ela não aceita ir com outro, sabe?
Porque era muito comum e ainda é hoje, se a gente for pesquisar na internet, você vai ver muitas crianças pastoreando ovelhas, né? Você vê crianças de 10 anos cuidando de ovelhas lá no Oriente. A gente vê isso muito normal. Por quê? Porque as ovelhas aceitavam crianças. Então, por exemplo, eu podia, né, passar e uma criança começar a cuidar daquelas ovelhas, as ovelhas aceitavam facilmente aquela criança. Elas iam se adaptando àquela criança, mas a outro adulto já não. Mas as crianças, elas já começavam a se adaptar ali, iam se acostumando com aquele cheiro daquela criança, a criança ia crescendo e elas iam se acostumando com aquela pessoa, mesmo ela crescendo, né? Então era isso que acontecia, por isso que era muito comum ter crianças. Por isso que a gente vê, por exemplo, que Davi tinha 10 anos e estava com as ovelhas, tá? Gente, vou beber água, peraí. Então, era muito comum, né, ter crianças com as ovelhas. Agora, outra informação importante para a gente entender o Salmo 23. As ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor delas. Por isso que Jesus vai falar mais para frente. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. O que acontece? Os pastores, quando o aprisco, ele ficava em um lugar. Mas quando era para levar as ovelhas para beberem água, eles tinham que andar bastante tempo, era bem longe, para ir para aquele lugar de água. Então eles tinham que guiar ela até as águas. Por isso que a gente vai ver, guiar as águas tranquilas, eu vou explicar isso. Então os pastores, eles tinham que sair daquele aprisco, que era em um lugar seguro, então eles tinham que ter um aprisco ali num lugar seguro, e a água era em outro lugar. Então eles saíam aquelas ovelhas até as águas. Então elas ali, né, se saciavam e ele guiava elas de volta ao aprisco. Era isso que acontecia para elas descansarem, porque era uma longa caminhada até elas beberem água. O que acontece? Durante esse período que ele ia, né, e esse lugar onde elas bebiam água, gente, era um local desértico. E lá, aquelas poças de água, aqueles lugares de água para eles beberem água, mudava. Então, uma hora era ali, daqui a 15 dias já não era mais ali, era mais longe, ou era em outro lugar mais perto. Então, sempre mudava. E os pastores tinham que sempre estar indo atrás de onde tem água. Então, eles tinham que sempre estar provendo água para suas ovelhas. Eles tinham que sempre estar buscando lugares onde está água para levar suas ovelhas até onde há água, né? Então, eles tinham que estar com essa atenção, tá? Então, como que eles faziam durante essa caminhada, esse percurso? Eles faziam um determinado som, né? Os pastores, igual, por exemplo, se você for pesquisar na internet, você vai achar alguns pastores. Eu andei vendo na internet, eu achei alguns pastores lá no Oriente. Por exemplo, ele tava indo na frente e um monte de ovelha indo, e ele ficava lá, 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 ficava falando assim, sabe? E elas reconhecem a voz dele, e o tom da voz dele vão seguindo a voz dele, sabe? Então é nesse nível, ou eles vão falando, eles vão fazendo alguma coisa e aquelas ovelhas já conhecem aquela voz, elas não se confundem. A tal nível da gente imaginar o seguinte: tem um pastor indo por aqui com suas ovelhas e tem um pastor voltando por aqui com suas ovelhas, certo? Tem um monte de ovelha desse lado e um monte de ovelha desse lado. Mas um pastor tá cantando de um jeito e o outro pastor tá cantando de outro jeito, ou tocando algum tambor, ou tocando algum instrumento, alguma coisa. E elas não se confundem. As ovelhas, elas não trocam de pastor. Elas não assim misturam, não entra uma no lugar da outra, não. Elas continuam seguindo o pastor delas, porque elas são guiadas pela voz do pastor delas. Elas não se confundem. É por isso que Jesus vai falar isso mais pra frente, tá? Porque as ovelhas, elas são guiadas pela voz do pastor delas. Elas reconhecem a voz do pastor delas. Elas não são enganadas. Então pode passar um outro pastor aqui, só que cantando a mesma música. Ele pode passar cantando a mesma música, mas essas ovelhas não serão confundidas, porque elas conhecem a voz do pastor delas, né? É isso que Jesus fala. E isso realmente acontece, gente. Quando você pesquisa lá no Oriente, é isso que acontece, tá? Outra coisa importante pra gente entender agora o Salmo 23, antes de eu entrar no Salmo 23, é que as ovelhas são medrosas, tá? Então, as ovelhas, elas são tão medrosas, que a gente vai ver mais pra frente quando eu for falar. Elas, quando vão beber água, elas, ao verem a imagem refletida delas na água, elas ficam com medo da própria imagem delas e elas já não conseguem mais beber água.
E eu vou explicar mais pra frente o que acontece nesses casos, o que é ser um bom pastor, tá? Nesse salmo eu vou explicar agora. Então elas eram muito medrosas, mas há uma diferença nas ovelhas. Quando elas estão com o pastor delas, elas se sentem seguras. Existe um exemplo que eu vi muito legal. Falou que teve um lugar lá no Oriente onde teve um bombardeio e tinha um pastor lá. Falou que na hora que teve o bombardeio, o pastor estava em um lugar, as ovelhas correram e ficaram tudo em volta do pastor. E as pessoas correram cada uma para um canto, mas as ovelhas correram e se reuniram todas no seu pastor. Então as ovelhas encontram segurança no pastor delas. Elas não saem cada uma correndo na hora do desespero, cada uma para um lado. Quem faz isso é porco. Porco que sai correndo cada um para o lado para cada um se esconder por si, né? Ovelhas não. As ovelhas elas correm todas em direção ao seu pastor e ficam ali agarradas com o pastor. Ficam tudo ali, sabe? Grudadinha no pastor. Elas ficam todas assim, tá? Então, isso é uma coisa muito importante também pra gente entender, tá? Então, tudo isso é importante pra gente conseguir compreender um pouco aquela linguagem quando Jesus fala que ele é pastor, tá? Porque ele usa uma linguagem que aquele povo vai entender. Então, era muito comum o pastoreio ali. Então, Jesus não vai usar uma linguagem que ninguém entenda. Ele usa uma linguagem que aquele povo entenda. E eles entenderam, tá? Então, agora a gente vai estudar o Salmo 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, aqui a gente já entendeu uma coisa. Davi tá falando, Deus é o meu pastor. Vocês entenderam tudo que é o pastor que eu acabei de falar? Pastor é aquele que está na porta, no aprisco, defendendo as suas ovelhas. Pastor é aquele que conduz as ovelhas até onde haja água para saciá-las. Pastor é aquele que protege as ovelhas, que defende as ovelhas, né? É aquele que fala com as ovelhas para que elas ouçam a voz dele e não se percam. Então, Davi sabe o que ele está dizendo aqui, porque ele é um pastor. Então, ele está dizendo, assim como eu sou para as minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas, né, ficam aqui ao meu redor quando está algo acontecendo, ficam aqui e elas sentem segurança em mim, porque eu sou o pastor delas. Assim sou eu com o Senhor, Deus. Eu sinto segurança no Senhor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é em quem eu confio. O Senhor é em quem eu encontro segurança. É nesse sentido. Aí no finalzinho aqui ele fala, nada me faltará. Na verdade, essa tradução é errada. No hebraico não é nada me faltará. No hebraico seria mais de nada terei falta. Seria mais isso. Porque assim, se você for parar para pensar, nada me faltará, então a Bíblia está mentindo, né? Deus é o meu pastor, mas eu tenho falta de algumas coisas. Eu tenho falta na minha vida. Eu queria ter mais coisas na minha vida. Eu tenho falta, né? Então não é isso que está dizendo aqui, né? Não está dizendo que você vai ter tudo. Né? Porque às vezes a gente confunde e acha que significa aqui que vai ter tudo. A pessoa vai ter tudo. Não, não é isso que está dizendo aqui. Tanto que a gente vai ver mais pra frente que vai falar que não vai ter tudo. Ao ponto da pessoa poder andar no vale da sombra da morte. Então, se a pessoa vai poder andar no vale da sombra da morte, é porque ela não vai ter tudo. Ela vai poder passar por momentos ruins. Ela vai poder passar ali por circunstâncias que ela, né, vai estar em perigo de morte ali. Então, não é isso que está querendo dizer aqui. O que está querendo dizer é o seguinte: de nada eu sentirei falta. É a mesma coisa que Paulo fala, entendeu? A tua graça me basta. Então, de nada eu vou sentir falta. Porque eu já tenho tudo aquilo que eu preciso. E tudo que eu preciso é Deus. Deus me basta, né? É nesse sentido. Então, eu não sentirei falta de nada. É aquela coisa que dizem, né? Um ditado, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho, né? Então, é nesse sentido, não é ter tudo que você quer. Não, você não vai ter tudo que você quer. Não é isso, não é essa promessa que está aqui, né? Aqui, quando você lê assim, nada me faltará, parece que está falando sobre Deus, né? Nada me faltará. Então, ele é onipotente, ele é poderoso. Então, ele não vai me fazer ter falta de nada. Ele não vai me fazer sentir falta de nada. Ele vai me dar tudo que eu quiser. Ele é um gênio da lâmpada, né? Vai me dar tudo o que eu quiser. Não, no hebraico, essa frase aqui, nada me faltará, na verdade, é uma frase do singular.
É uma frase do eu. Então, não se refere a Deus, mas se refere a mim. Então, não se refere que Deus me dará tudo o que eu preciso. Não se refere a que Deus me dará tudo que eu quero. Mas se refere de que eu não sentirei falta de nada. Porque eu já tenho tudo o que eu preciso, que é o meu pastor, né? É nesse sentido. Então, no versículo 2 continua: deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Aqui, quando você olha lá no Oriente e você vê os pastos que as ovelhas são levadas, é deserto, não é verde. Quando a gente lê isso daqui, a gente imagina assim um campo verde, bonito, né? Uma coisa bem bonita verde, né? Mas a verdade é que não era essa paisagem aqui de Davi, não, né? Era uma coisa mais desértica mesmo, né? Mas aqui ele está falando que o pasto onde ele vai descansar é tão aconchegante como um pasto verde. Por exemplo, quando você deita para você está num parque, por exemplo. Você vai no parque, você deita no parque. Se você deitar numa parte que tem areia no parque, tá um sol escaldante, aquela areia vai te incomodar. Aquilo tá quente, né? Aquilo tá queimando você. Mas se você deitar na grama, naquela grama verdinha, né? Aquilo vai ser refrescante, né? Ela não vai estar pegando tanto fogo, vai ser aconchegante, né? Então é nesse sentido que tá falando aqui. Deus vai conduzir ele, Deus conduz ele até um pasto, até um aprisco aconchegante. Deus faz com que ele descanse em um lugar aconchegante, em um lugar fresco, em um lugar tranquilo, né? E aqui diz mais: guia-me mansamente a águas tranquilas. O que acontece? A ovelha, se você chegar com a ovelha em um lugar e tiver água corrente, a água tiver com um certo movimento, elas não vão querer beber água, porque elas são muito medrosas. Elas vão ficar com medo de beber aquela água porque tá uma corrente ali, porque tá muito movimento. E é por isso que ele tá falando isso, que vai ser guiado para qual água? Água tranquila. Por quê? Porque ele não vai ter medo de beber aquelas águas. Entende? Tem toda uma linguagem assim realmente poética, mas real, né? Uma linguagem real realmente. Realmente, né? É uma linguagem real ali. Então as ovelhas, se elas fossem conduzidas pelo pastor até um lugar onde houvesse água, mas aquelas águas estivessem com um determinado movimento, elas não iam beber. Elas ficavam paradas e não bebiam, porque elas tinham medo daquele movimento da água. Elas eram tão medrosas, como eu disse, que se elas fossem até a água sem movimento, a água não tinha movimento nenhum, elas fossem até lá, olhassem, vissem o rosto delas, vissem elas ali no reflexo na água, elas não bebiam a água, entende? Porque elas ficavam com medo, elas eram muito medrosas. E qual era a função do pastor? A gente vê, até hoje é assim. O pastor ama tanto as suas ovelhas que ele faz o quê? Ele pega a água e leva para elas beberem. Elas não conseguem chegar até a água, ele pega a água e leva até as suas ovelhas. Então, é isso que está dizendo aqui. Mas aqui está dizendo que esse pastor é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que ele vai conduzir essas ovelhas até águas calmas, onde elas vão se sentir seguras para provar aquelas águas. Não são águas que elas vão ter medo de provar. É nesse sentido que está falando. Aí no versículo 3, então diz que refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então aqui Deus é o meu pastor. E ele me conduz até águas tranquilas, né? Então, eu sou conduzida, eu sou a ovelha de Deus, ele me conduz ali até água tranquila. Eu não vou ter medo de beber aquelas águas, eu vou beber aquelas águas tranquilamente. E ao beber aquelas águas, eu vou refrigerar a minha alma. Ou seja, eu vou restaurar, vou renovar, vou consertar, a minha alma vai ser consertada, é nesse sentido, sabe? Então aqui diz, e esse pastor, ele me guia pelas veredas da justiça. Ele me guia por um caminho reto. Então é um pastor que vai falando e eu vou seguindo a voz dele, como aquelas ovelhas que eu fui ensinando hoje no início do Salmo 23. As ovelhas vêm vindo atrás do pastor, o pastor vai falando ali, as ovelhas seguindo ele, né? Então, o que está dizendo aqui? Que os caminhos que esse pastor vai me guiar são caminhos retos. Não são caminhos assim de zigue-zague, não são caminhos tortos.
São caminhos retos que esse pastor vai me guiar. E são caminhos justos, são caminhos de justiça. E por que é que ele vai me guiar por caminhos retos? Por que é que ele vai me guiar por caminhos justos? Por amor ao nome dele. Não é por amor a mim, não é por amor ao meu nome, porque eu não mereço. Eu não mereço, eu sou medroso, né? Eu sou medroso. A gente vai ver que daqui a pouco eu sou desobediente. A gente vai falar aqui sobre ovelhas desobedientes. Então, eu sou desobediente, eu sou teimoso. Não é por amor a mim, mas é por amor a Ele mesmo. Ele vai me conduzir por um caminho reto, por um caminho de justiça, por amor a Ele mesmo, ao nome dEle, porque Ele é um bom pastor. Então, no versículo 4 continua: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha só, aqui ele está falando, né? Esse pastor é bom. Esse pastor, ele vai me guiar por caminhos retos. Ele vai me guiar por caminhos justos. Mas ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. É muito comum, eu expliquei, né? O aprisco ficava em um lugar onde as ovelhas descansavam e o lugar delas beberem água era longe. Então, nessa caminhada até o lugar delas beberem água, às vezes eles passavam por caminhos, gente, que eram abismos. Então, eram lugarzinhos bem pequenininhos, sabe? E aqui tinha um barranco. Então, aquilo era considerado o quê? Um vale de sombra da morte. Por quê? Porque ali cheirava morte. Qualquer escorregãozinho ali, você morria. Você caía lá no abismo e morria. E eles tinham que caminhar por ali levando as suas ovelhas. E as ovelhas eram tão obedientes, né? E tão medrosas, assim, tão obedientes, que elas saíam em fileira atrás. Se você pesquisar no YouTube, você acha às vezes algum vídeo assim de pastor lá no Oriente, né? Então você vê um monte de ovelhinha indo atrás e o pastor cantando, falando alguma coisa e elas sendo guiadas pelo pastor. E elas indo tudo em fileirinha, sabe? E você vê ali realmente, se der um vacilo, cai, né? E ali é o quê? É um caminho, né? É um caminho perigoso. Ela tá passando por um caminho perigoso. Ela tá passando um caminho que cheira a morte, que tem perigo de morte, né? Mas é necessário que ela passe por aquele caminho. Aquelas ovelhas precisam, não tem outro caminho. Aquelas ovelhas precisam passar por aquele caminho para que o pastor as conduza até a água que elas precisam beber para serem refrigeradas. E é isso que Davi está falando aqui. Davi está dizendo que esse pastor é bom. Esse pastor vai me levar por um caminho reto e justo, né? E ainda que ele me leve por um caminho de vale, né, por um caminho de sombra de morte, né, ainda que ele me leve pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque ele está comigo. Ele está me guiando. É a voz dele que eu estou ouvindo. Eu não tenho risco de estar ouvindo a voz errada e terminar num precipício e cair. Não, eu estou ouvindo a voz certa. Então eu não tenho medo, ainda que seja um vale da sombra da morte, né? Então aqui é uma linguagem com relação ao que ele vivia, né? E é uma linguagem também aqui no sentido de poesia, metáfora, né? Que ele está dizendo ainda que ele passe por um momento muito ruim da vida dele, que tenha perigo de morte, cheiro de morte, aquele caminho que ele está vivendo, né? Mas Deus o está conduzindo por aquele caminho e por isso ele não tem medo. Porque ele está ouvindo a voz de Deus. E ele não chegou a esse caminho sozinho. Ele foi a esse caminho conduzido pela voz de Deus. Então, se é preciso que ele passe por esse vale da sombra da morte, porque Deus o está guiando para ali, ele vai. E ele vai sem medo. Mesmo que seja um lugar, né, ruim, mesmo que seja um lugar perigoso, um lugar que você olha e dá medo. Você está com medo de estar naquele lugar. Mas você vai seguro, porque você está ouvindo a voz de Deus, né? E aqui no finalzinho diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é usada para dar castigo. Os pastores, eles batiam com a vara na ovelha. Era uma ovelha desobediente, eles iam lá e batiam na ovelha com a vara.
E o cajado, para que é o cajado? É para ir conduzindo a ovelha tá querendo se perder, você vai lá e volta a ovelha. Uma ovelha caiu, né? Ela tá presa ali, ela tava caindo, tá presa ali em algum lugar. Você com o cajado tinha uma ponta assim, né, redonda. Aí você com o cajado, você ia lá e puxava a ovelha, porque com o braço, seu braço não dava. Então, o cajado maior, você ia lá e puxava a sua ovelha com o cajado, né? Então, é nesse sentido. Ele fala que a segurança dele é o cuidado de Deus e até mesmo o castigo, o ensino, né? Como que pode a correção ser o meu consolo, né? Como que pode o castigo ser o meu consolo, né? E é esse o termo que Davi dá. Eu ouvi uma história muito legal que tem tudo a ver com isso. É assim a história. Teve uma excursão que estava tendo e lá no Oriente, e um pessoal desceu e estava tendo vários pastores ali com suas ovelhas. E um pessoal desceu porque queriam tirar foto daqueles pastores com suas ovelhas. E quando eles começaram a tirar foto dos pastores com suas ovelhas, teve um pastor que quebrou de propósito a pata de uma ovelha. Quebrou de propósito a perninha de uma ovelha. Aí ele pegou um pau, quebrou de propósito a perninha da ovelha, e o pessoal do ônibus vendo aquilo ficou chocado, né? Falando, gente, mas não tem, né, direitos dos animais aqui, como que pode fazer isso com um animal, né? Ficaram abismados com aquilo. E então, o homem depois começou a pôr talinha na perna da ovelha e começou a enfaixar a perna da ovelha como se não fosse ele que tivesse quebrado. E ele que quebrou a perninha daquela ovelha. Depois disso, ele foi e conduzindo as ovelhas, ele pegou aquela ovelha que ele tinha quebrado a perna e começou a conduzir ela como? No colo, porque ela já não podia mais andar, porque ele quebrou a perna dela. Então agora, quando precisava andar, ele andava com ela no colo. Aí foram lá perguntar para ele por que ele fez aquilo, qual ovelha, né? E ele falou, olha, é o seguinte, essa ovelha, ela vive se perdendo. Essa ovelha, ela já foi picada por cobra venenosa. Essa ovelha, ela já passou e pegou um fungo forte que estragou toda a lã dela. Essa ovelha já teve riscos aí sérios. Então, essa ovelha, eu tive que fazer isso com ela para salvá-la. Eu tive que fazer isso com ela para o bem dela. Porque senão ela ia se destruir. Para que ela não se destruísse, para que ela não morresse, para que ela não fosse por um caminho errado, eu tive que fazer isso com ela, para que ela ficasse bem, porque eu a amo muito. Ele falou assim, eu a amo tanto que eu não quis vender ela para outro. Eu poderia vender ela para outra pessoa, essa pessoa matasse, comesse ela, sei lá, mas eu a amo tanto que eu não quero vender essa ovelha. Então foi melhor para mim fazer isso. E agora quando eu ando, eu levo ela no colo. E, gente, tem tudo a ver com isso que está sendo falado aqui. Então é isso que Davi está falando. A vara de Deus é um consolo para ele. Porque ele sabe que até a correção de Deus é boa. Porque a correção de Deus está livrando ele dele mesmo. É o que aconteceu com essa ovelha. A correção de Deus livra ele dele mesmo. Então, a correção de Deus é um consolo para Davi. E o cajado de Deus é um consolo para Davi também. Porque ele sabe que quando ele cair, descuidar, né, cair sem querer, Deus vai estar lá para puxar ele. Deus vai estar lá para ajudar ele. Assim como um pastor faz com a sua ovelha, né, com o cajado, né? Então, é extraordinário, né, gente? Que salmo bonito, né? Que salmo lindo, né? No livro de Hebreus, diz assim, que Deus castiga quem ele ama. E é isso que Davi está dizendo aqui. Deus castiga quem ele ama. É o que esse pastor falou. Eu poderia vender essa ovelha, mas eu a amo muito. Eu a amo tanto. E o pastor ainda falou assim, isso que eu fiz nela doeu mais em mim do que nela. Porque eu não queria ter feito. Mas pro bem dela, eu tive que fazer. E é nesse sentido, né? É nesse sentido, né? Às vezes, né? Para a gente entender que Deus é o nosso pastor, a gente precisa, né? Ser quebrado, né? Às vezes a gente precisa ser quebrado para entender que Deus é o nosso pastor. Às vezes a gente precisa ser quebrado para entender que Deus nos conduz, né?
que o melhor caminho é aquele conduzido pela voz de Deus. Às vezes a gente precisa ser quebrado, né? Eu já fui muito quebrada, né? Já quebrei coisas muito mais graves do que a perna, né? Mas o que não foi quebrado, né? Às vezes a gente é quebrado, mas para a gente reconhecer realmente que a melhor voz para nós ouvirmos é a voz de Deus, não é nem a nossa voz, é a voz de Deus, né? E é o que aconteceu nesse caso. Então, no versículo 5, Davi continua falando: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui Davi está falando que esse pastor, ele serve um banquete para ele na presença dos inimigos dele. Esse pastor, ele honra ele honra a sua ovelha na frente dos inimigos dela. Ele não honra escondido, ele honra para todo mundo ver. É isso que ele está dizendo, né? Meu pastor, ele me honra para que os meus inimigos vejam a minha honra, a honra que eu estou recebendo. E não só isso, não é só isso não. Ele unge a minha cabeça na frente dos meus inimigos. A gente vai ver mais para frente isso com Jesus. Quando você chegava em uma casa, quando você chegava em algum lugar, se a pessoa derramasse óleo sobre você, se a pessoa derramasse azeite sobre você, era um sinal de muita alta consideração, muita estima. Era sinal que a pessoa te tinha em um lugar muito alto. Era sinal que a pessoa te honrava muito, te considerava muito, né? E é isso que Davi está falando aqui. Davi está dizendo que esse pastor derrama óleo sobre a cabeça dele, na frente dos inimigos dele. Esse pastor, ele mostra que tem consideração por ele na frente dos inimigos. Então, Deus mostra, né, que tem consideração de Davi na frente dos inimigos de Davi. Deus mostra que é com Davi, né? E o tem em autoestima. E não termina aqui. Aí Davi diz: o meu cálice transborda. Quando Davi fala que cálice, ele está querendo dizer no sentido de vida, né? Assim a minha vida transborda. Assim as bênçãos da minha vida transborda. Dessa forma, né? Quando ele, né, prepara um banquete perante os meus inimigos, quando ele unge a minha cabeça na presença dos meus inimigos, quando ele me guia como um pastor, né, e dessa forma o meu cálice transborda, a minha vida transborda, é muita bênção na minha vida, é muita coisa boa. E então no versículo 6, finaliza esse salmo e diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei eu na casa do Senhor por longos dias. Era um costume, quando você ia na casa de alguém, quando você era uma visita na casa de alguém, era um costume de você receber misericórdia e bondade. A tal ponto que a gente viu, por exemplo, Ló ofereceu as filhas dele no lugar dos 2 visitantes, que ele não sabia que eram anjos. Porque você tem que mostrar misericórdia e bondade às pessoas que estão na sua casa. A tal ponto que a gente viu também no livro de Juízes sobre o levita, né? Que foi ali para a região de Benjamim, ali havia um efraimita, e esse efraimita impediu que o levita fosse abusado pelos benjamitas, lembra? Então, ele até falou, não, tem a minha mulher aqui, minha filha, algo assim, né? Ele falou, então é isso. Quando uma pessoa ia na casa de outra, quando você ficava na casa de alguém, o dono da casa, ele tinha que mostrar misericórdia e bondade com você. E é nesse sentido que Davi está falando aqui. Davi está dizendo que com certeza, ele não está dizendo que talvez, ele está dizendo que com certeza ele vai receber bondade e misericórdia de Deus por todos os dias da vida dele. E ele vai morar na casa de Deus por longos dias. Então é nesse sentido que ele está falando
aqui. Amém, né? Que salmo lindo, né, gente? São 2 salmos curtinhos, né, que eu havia falado, né? Mas são 2 salmos lindos, né? Amém, glória a Deus. São muito lindos esses 2 salmos, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu falei que eu ia fazer diferente, né, hoje. Eu falei que eu ia terminar a aula explicando os 2 salmos, e então eu ia colocar o louvor. Então eu vou colocar o louvor agora, que eu terminei as 2 aulas, e eu vou fazer o seguinte, amanhã, a próxima aula da gente vai ser Davi e Golias, né? Amanhã a gente vai falar sobre Davi e Golias. Eu ia falar hoje, mas ia ficar muito extensa essa aula, né? Foi até melhor, porque já deu 1 hora aqui de aula. Tem bastante coisa sobre o Salmo 23, né? Pra falar, amém, é um salmo lindo. Então agora eu vou colocar aqui, tá? O louvor de finalização da aula de hoje, amém, tá bom? Amém, gente. Pra gente finalizar a aula aí com louvor, glória a Deus, amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há.
Então, amém. A gente terminou a aula de hoje, gente. Glória a Deus, esses 2 salmos lindos. Amém. Eu vou me despedir do pessoal do Meet, perguntar se alguém tem alguma dúvida. Me despedir do Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. E qualquer dúvida é só deixar no vídeo, tá bom? Amém. Que a palavra de Deus surta os efeitos dela sobre nós. Amém, né? Que ela venha a fazer sobre nós, né? Os próprios efeitos dela. Amém. Em nome de Jesus, tá bom? Um beijo a todos.